Olá, muito boa noite. Meu nome é Luana Oliveira, sou acadêmica do segundo ano do curso de Direito da Unipar. O tema que trago hoje é a necessidade dos meios extrajudiciais de resolução de conflitos, cujo tenho como orientador o professor Fábio Bueno. O objetivo do trabalho é analisar as contribuições da justiça comunitária, em que a própria sociedade esteja capacitada e preparada a solucionar seus próprios conflitos. O que seriam os meios extrajudiciais de resolução de conflitos? Os mais usuais, os mais comuns, assim, os mais conhecidos são a arbitragem, a conciliação e a mediação. Mas por que usar os meios alternativos ou extrajudiciais e não o meio mais comum que é o poder judiciário? Os meios alternativos de resolução de conflitos se faz necessário em decorrência de problemas enfrentados pelo Poder Judiciário, como, por exemplo, a morosidade, a falta de previsibilidade das decisões, os altos custos processuais, o formalismo do processo, entre outros. Agora eu vou fazer uma breve análise de cada um desses meios, começando pela mediação. Na mediação, o mediador ele atua como um terceiro imparcial. O mediador ele atua preferencialmente naqueles casos em que já há uma relação anterior entre as partes, como por exemplo casos envolvendo relações familiares, conflitos de vizinhança, ou seja, aqueles conflitos em que as partes já se conhecem, já têm uma certa relação e uma certa convivência entre si. O mediador ele tem a função de restabelecer, de facilitar o diálogo entre as partes, servindo como um veículo de comunicação. A mediação geralmente é aplicada a conflitos de longa duração. Então, o mediador ele busca restaurar a convivência, atua mais como um amigo, como um terapeuta das partes, que escuta as partes e busca entender os motivos sem fazer nenhum julgamento. Por outro lado, na conciliação, o conciliador ele tem uma participação mais ativa no processo de negociação, podendo até sugerir soluções ou decisões, mas jamais ele pode impor essas soluções ou essas decisões a partes de uma forma coercitiva. O conciliador ele atua preferencialmente naqueles casos em que não há uma relação anterior entre as partes, como por exemplo, podemos citar um acidente de trânsito. A conciliação e a mediação são instrumentos de autocomposição, uma vez que, embora pressuponha a intervenção de um terceiro imparcial, este apenas comparece para auxiliar as partes a encontrar formas de solucionar seus conflitos, mas jamais são eles que solucionam o conflito, como acontece no judiciário. Na conciliação, o método traz a figura do conciliador, que embora sugira soluções às partes, ele não pode impor a sua vontade. A mediação, por sua vez, traz a figura do mediador, que é uma figura neutra e imparcial, que apenas auxilia as partes a solucionar seus conflitos, sem sugerir ou impor sua vontade ou decisão, e muito menos interferir. Já a arbitragem é um meio privado de solução de conflito. Aplica-se a arbitragem em caso de decorrência de direitos patrimoniais e disponível, tornando-se obrigatória e coercitiva a decisão do árbitro. As vantagens do processo arbitral são muito maiores que no processo judicial. Ao permitir que as partes podem escolher o árbitro, isso gera maior autonomia das partes. E o processo arbitral é resolvido muito mais rápido que um processo judicial, podendo ser resolvido em até 6 meses. As vantagens de se usar as soluções alternativas de conflitos são vantagens mais rápidas e mais baratas e formas melhores de você resolver seus conflitos e de não precisar apelar ao Poder Judiciário. Grata pela atenção.